equiparação dos direitos das mulheres dentro da sociedade é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo. Várias mulheres construíram essa história de batalha realmente pela garantia desses direitos. Algumas dessas batalhas resultaram em grandes conquistas, em muitos avanços, outras, infelizmente, não chegaram ao desfecho que a gente tanto aguardava. Mas, com certeza, essas mulheres quebraram paradigmas e serviram de influência para novas gerações. E a gente, para falar sobre essas conquistas históricas, esses avanços e também sobre as barreiras que a gente ainda enfrenta, a gente conversa agora com a Lenilda Luna, que é jornalista e integrante de um desses movimentos, o Olga Benário. Lenilda, um prazer, primeiro, receber você aqui no OAB Cidadania. Como é que fica essa análise histórica? Você que já integrou ao longo da sua vida também essa luta e agora faz parte desse movimento que já leva o nome de um dos grandes expoentes dessa luta. É um prazer também falar aqui no OAB Cidadania, reencontrar a Ludmila. Pois é, Lud, são várias lutas. A luta das mulheres, ela tem uma frente ampla de questões de bandeiras, né? Que vão desde questões mais individuais até questões coletivas, questões que são específicas da mulher e questões que são tratadas dentro da sociedade, dentro do mundo do trabalho. Então, o movimento de mulheres ele é muito amplo. Nós integramos o movimento Olga Benário, ele vai fazer 5 anos de fundação, ele foi criado a partir de um encontro latino-americano de mulheres em Caracas, na Venezuela, e quando essas mulheres retornaram, as delegadas brasileiras que participaram desse encontro latino-americano, eram 21, de alguns estados, elas resolveram formar esse movimento de mulheres Olga Benário, em homenagem a Olga Benário, que foi uma líder comunista, que veio para o Brasil, cumpriu uma missão e teve uma atuação muito destacada, e uma mulher que, infelizmente, acabou morrendo nos campos nazistas, né, mas deixou uma filha com Luiz Prestes, uma filha brasileira que mora no Rio de Janeiro. Então, uma mulher internacionalista, mas que tem uma história ligada também ao Brasil. E que demonstrou essa força da mulher como militante, como mãe, em todas as frentes. Então, baseado na Olga Benário, nesse exemplo de Olga Benário, a gente constrói esse movimento que luta por questões da mulher na vida social, no mundo do trabalho, também nas questões particulares, porque não dá para tratar, né? São questões que vão desde, por exemplo, uma situação específica como assédio numa entrevista de emprego. A gente já lidou com essas questões, já denunciou. Quer dizer, uma mulher ainda hoje, no século XXI, quando vai se candidatar a um trabalho, ela passa por assédio, por aquela questão de, vamos ver, né? Então, uma pressão para ela se mostrar sexualmente aberta para conseguir essa vaga de emprego. Isso é absurdo no século XXI, mas acontece. Eu comecei a militância na adolescência. Eu imaginava já, nessa altura da vida, pelo menos encontrar um mundo onde as mulheres entrassem e saíssem de relacionamentos de forma mais livre. Mas não é. A gente ainda luta para que ela, no dia que ela decide se divorciar ou por fim no relacionamento, ela tenha a liberdade para isso e colocar em risco a própria vida, como ainda acontece. Então, são várias questões. Esse ano mesmo, a gente começou com uma situação que parecia pequena. Mas, no movimento de mulheres, a gente começa a perceber que a gente não pode deixar passar nada, que as coisas se acumulam. Então, aconteceu o quê? Hoje, as redes sociais, elas pautam muito o movimento, e uma cliente de um bar se sentiu incomodada porque um bar tinha lá frases, já tinham frases, ela que chamou a atenção, dizendo que os hormônios femininos presentes na cerveja fazem com que as pessoas que bebam falem besteira. Quer dizer, uma associação com hormônios femininos e falar besteira. Então, a gente chamou a atenção, besteira como? Quem são as mulheres alagoanas? Nízia da Silveira, que foi, né, uma mulher pioneira, única numa turma masculina de medicina na Universidade da Bahia. Então, são essas mulheres, Dandara, são mulheres, Linda Mascarenhas, que é artista, são tantas mulheres alagoanas que demonstram que hormônios femininos estão associados com pioneirismo, com combate, com luta, com coragem, não com falar besteira. Infelizmente, esse exemplo dá o tom de que é uma coisa muito presente ainda dentro da sociedade, em pessoas que se dizem que não há uma discriminação, que não há um preconceito, mas acaba sendo uma coisa que historicamente vem sendo colocado como normal, né? E é isso que a gente precisa combater.
Pois é, a gente começa a lidar com, tanto na questão da mulher, como em outras questões como o racismo, a gente lida com piadinhas e com uma cultura que está entranhada no nosso cotidiano. E por isso, às vezes, a gente não percebe. A gente nem se julga racista, machista, homofóbico, até o momento em que a gente se pega falando, repetindo frases, ou reproduzindo preconceitos, ou fazendo pré-julgamentos, e aí a gente se autoavalia. E isso é importante. É por isso que, quando a gente faz parte de um movimento, a gente chama a atenção, olha, isso aí, essa sua postura é machista. Colocar num bar uma frase que desmerece a mulher, que hoje vai para o bar e paga a cerveja com o dinheiro do trabalho dela, ela paga a conta, quer dizer, então você acha o quê? Você não quer a clientela feminina ali? Ou a mulher ir para o bar, que eu acho uma questão séria, por conta já dessa concepção. Quantas vezes mulheres, amigas, se reúnem no bar e têm que enfrentar assédio de outros clientes, alguns assédios que, quando se diz não, com a educação se afastam, outros não. Já houve casos aqui em Maceió em que, por negar um assédio, uma mulher levou um soco. Acontece. Homens bêbados que acham que uma mulher num bar, sozinha, não pode dizer não. Então, tem questões que são de comportamento e tem questões que são sociais, que precisam ser vistas assim, como, por exemplo, garantia de creches nos bairros, no trabalho, para que a mulher possa exercer, porque nós conquistamos o mundo do trabalho, né? Hoje nós conquistamos a participação em várias profissões, mas nós não deixamos o lar. O que a gente fez foi uma dupla jornada, uma tripla jornada. Então, a casa ainda é, na maior parte das vezes, uma obrigação feminina e o trabalho também. E aí, quando a mulher se divide, ela é mãe, aí não tem creche, como é que ela vai trabalhar, manter a família, deixar o filho com quem? Então, tem vários aparelhos, equipamentos sociais que precisam ser garantidos para que a mulher possa realmente se dedicar ao trabalho que ela gosta, trabalhar, estudar e continuar vivendo, continuar, né? E outras questões de comportamento, que é ter uma maior participação dos companheiros também nessa vida doméstica, que alguns bons exemplos a gente já tem, outros ainda está muito distante, né? Lenilda, agora como é que fica a análise? A gente está falando da sociedade, do convívio, né, entre as pessoas. Existem algumas leis que garantem realmente o direito das mulheres. A gente tem uma das grandes leis, que é a Lei Maria da Penha, né, para a proteção realmente da mulher, mas a gente ainda, você como teve muitos anos na reportagem, já deve ter feito algo do tipo, mostrando que muitas mulheres chegam para denunciar, tentam ter o direito que já está garantido na lei imposto, e há uma discriminação também, às vezes, por parte desses órgãos que deveriam proteger a mulher, que deveriam aplicar essa lei. Mulheres que chegam, por exemplo, à delegacia para falar sobre casos como esse, de um soco que levou por não querer ser assediada, foi vítima de um companheiro. Há ainda essa visão de que aquela mulher pode ter sido agredida porque ela provocou. A gente ainda pode fazer essa análise? Não, tem muito essa cultura, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais uma questão de estupro ou violência contra a mulher, sempre tem alguém para dizer, bom, mas ela deve ter feito alguma coisa para chamar a atenção. Ela deve ter feito... uma das bandeiras do movimento feminista é que a culpa nunca é da vítima. Quer dizer, não foi a saia da mulher que provocou o estupro, não foi o fato de ela querer se separar ou de ela não querer cozinhar naquele dia que provocou a agressão do marido, é porque existe uma cultura patriarcal que diz que a mulher tem que estar à disposição e que ela pode, né, de certa forma, ser vista como um objeto e, por isso, ela está à mercê de agressões. Em Maceió mesmo, não falo nem de Alagoas, em Maceió, que é a capital, a gente não tem a delegacia funcionando 24 horas. Quer dizer, todas as estatísticas demonstram que a violência à mulher aumenta no final de semana, quando o marido está em casa, começa a beber, né, fica em casa sem trabalhar. Então, principalmente sexta-noite, sábado e domingo, a delegacia fechada, exatamente quando as mulheres são mais agredidas. Usando todo esse contexto das batalhas que foram travadas no passado, das conquistas dessas mulheres que viraram um expoente, e
o nosso contexto atual, o que é que a gente pode projetar para o futuro? A gente deve ter avanços a curto, médio ou longo prazo nesse pensamento? Eu acho que é uma luta permanente. Nós temos conquistas, mas é aquela tal história, né? Sempre que a gente chega a uma conquista, a gente comemora e se prepara para a próxima luta, porque é uma situação permanente, é uma situação histórica, né? A gente estuda também para enfrentar aquela ideologia de que foi sempre assim e vai ser sempre assim. A sociedade não foi sempre patriarcal. Teve momentos históricos em que ela era principalmente matriarcal, porque ela era tribal e as mulheres eram o expoente das tribos, eram as que se identificava a família pela mulher, que era a mãe, né, que às vezes tinha filhos com vários homens diferentes dentro de uma tribo. Quer dizer, a sociedade já foi de várias formas diferentes. Então, nada pode ser dado como, tem que ser assim, assim que sempre foi. As coisas são passíveis de mudança, os comportamentos, as regras, as ideologias, a sociedade é passível de mudança desde que a gente se movimente. E quando existe uma sociedade em que um grupo é discriminado e se sente oprimido, essa sociedade não está bem, né? Porque é uma sociedade, ela tem que ser baseada em igualdade, em liberdade de expressão, em democracia, é assim que nós acreditamos. Então, vamos continuar sempre lutando, comemorando as pequenas e grandes vitórias e indo avante. Lenilda, desde já, novamente, obrigada pela presença aqui no OAB Cidadania. E quem quiser fazer parte desse movimento, quem quiser continuar essa construção, né, pela garantia dos direitos das mulheres, são mulheres de todos os setores, né? A nossa história já aponta isso. Foram várias mulheres que viraram expoentes e que estavam em diversos setores da sociedade, né? Professoras, políticas, jornalistas. Essa construção precisa ser conjunta, né? Então fica o convite para o pessoal. Claro, quem quiser conhecer mais o movimento Olga Benário, nós temos fanpage, tanto nacional como nos estados. Tem uma fanpage do Movimento de Mulheres Olga Benário aqui em Alagoas, é fácil achar no Facebook. E lá a gente marca os encontros, as reuniões, os estudos. E também temos um site, que é o movimentoolgabenario.org.br. Também é fácil de encontrar, né, na internet. Nos encontrem e participem. É isso, obrigada pela participação. Falamos com Lenilda Luna, que é jornalista, integrante do movimento Olga Benário.